comentar uma coisa com relação à Matrix, ao conceito que eu trouxe, que é o meu entendimento? Por favor, doutora Anise. Não, pode falar. Olha, para mim é questão de campo. A Matrix é o campo em que você está e o campo que determina como você está, se você não tiver o seu próprio campo. É muito importante que você expanda a sua frequência e a sua consciência para você criar um campo impenetrável em volta de você. Eu chamo isso de frequência positiva. Nós, no hospital, nós temos quartos de pressão positiva, em que você não pode receber bactérias de fora. Você fica com a pressão positiva dentro do quarto, entendeu? Daí você tem filtros para não sair da sua para fora. Mas você não entra bactéria de fora. Então, são quartos de pressão positiva. Então, você tem que criar... para situações de infecção, etc. Então, é muito... Ou de fluxo laminar, que ele não faz turbulência. Então, por exemplo, o chão não fica subindo, entendeu? Então, são fluxos laminares e pressão positiva. Então, é muito importante você estar no seu campo, na sua bolha. É como se você fosse um cocum. Sabe? Você está gerando a sua energia, seu campo, e se expande. Aí você não consegue, as outras frequências não entram no seu campo, não tem poder sobre você. Então, a Matrix, e aí tem aquela pílula vermelha e a pílula azul. Sim, do filme, né? Do filme, mas você troca porque você mudou a sua frequência. E como você vai enxergar o mundo? Isso eu concordo. Mas eu vejo também a Matrix como programas, né, que são criados pelas formas de pensamentos que você cria e que você criou no passado, que você colaborou para criar essa Matrix que está hoje aqui. Né? E esse é o tal do karma. O karma nada mais é do que essa Matrix materializada dentro de uma situação a fim de que você possa quebrá-la através da consciência. Então, a Matrix, essas formas de pensamentos, elas é uma auto-hipnose, é uma auto-obsessão. Né? E então a gente está aqui para poder olhar isso e transmutar. Aí a gente transmuta como avatares aqui, consciência através do perdão, através da consciência, né? E através do amor. Então nós estamos aqui justamente nesse momento que é muito interessante que a Matrix foi revelada. Né? Quem é que sabia que falava sobre Matrix assim abertamente há 10 anos atrás ou antes do filme? 5 que fosse. Não, mesmo quando o filme quando? O filme tem 20 anos já, 20 anos, mesmo quando o filme veio ao ar, né? Né? A gente parece que a gente só compreendeu profundamente o que é essa Matrix agora, né? Eu acho que na minha CPI veio um choque. As pessoas enxergaram o que estava acontecendo. Eu acho que esse que foi o grande choque, sabe? E é justamente esse Quem também não o sabe, choque de agora. Eu fiz uma CPI voluntária. Sabe, não, tem gente que não sabe. Voluntária. Já tem gente que não sabe. Ela veio como voluntária. Não, tem gente que não sabe, porque vai passando o tempo e a gente acha que todo mundo já sabe, mas não. Mas eu participei muito dessa questão da Covid, falando dos tratamentos precoces e contra as máscaras, contra o isolamento total. Era vertical só de quem precisava, e contra as vacinas obrigatórias experimentais, e fui muito perseguida. E aí não me deixavam mais falar em lugar nenhum. A primeira entrevista que eu dei foi na CNN. E foi um show, assim, ficou marcante. Mas eu comecei a dar muita entrevista, e aí começaram a me bloquear. Me bloquearam nas minhas mídias, caíram nos meus YouTubes, não podia falar em nenhum congresso, em nada, aparecia, destruía. O meu Instagram ficou em shadow ban. A parte do Facebook caiu mesmo. O Twitter também. O Twitter também, na época, não, mas o Twitter não caiu, e logo depois, quando o Elon Musk entrou, ficou melhor. Mas, assim, essa questão, o Brasil estava hipnotizado. Todo mundo que nem cordeirinho indo lá tomar sua vacina. Todo mundo usando máscara, que respirando a mesma bobagem, a mesma sujeira que estava no nariz, que estava o dia inteiro. Fazendo as crianças obrigando. Era mordaça, gente. Era o símbolo da mordaça.
Porque o furo, mesmo das máscaras cirúrgicas, elas são tão grandes que o vírus passa no meio daquilo. Que nem um campo de futebol é uma bolinha de futebol. Então não resolve. Mas era uma mordaça, era o símbolo da mordaça. E estava essa situação, eu pedi para o Omar Aziz para me chamar para a CPI. Vi que estava sendo a CPI, fui lá, levei 200 artigos científicos de todas as coisas que eu provava e pedi para ser chamada. E aí eu vi que estava tendo uma coisa que, na época, estavam lutando contra mim, e eu me preparei para a briga. Daí eu não falei nada entre o dia que eu me propus e o dia que eu cheguei lá. Deixei tudo para falar no dia. E falei que eu tinha trabalhado em todos os governos, que eu era suprapartidária, que eu não estava defendendo ninguém nem nada, eu estava defendendo a verdade. Só que me atacaram durante 7 horas e meia, incessantemente, da forma mais vil possível e imaginável. Era uma tortura mental. Eu sabia que eles tinham um ponto no ouvido e eu tinha que manter o meu foco. Eu orei 7 horas e meia. Eu vi um campo fechado em torno deles. Eu vi aqui, eram seres que eram demônios, demoníacos, dentro dos senadores. E naquele momento quebrou. Eu achei que eu tinha perdido tudo. Que eu não tinha conseguido falar tudo o que eu pensava. Mas a minha paz, o meu amor, sim, excelência, não, excelência, por favor, excelência, por exemplo, explicando e tangenciando as questões mais difíceis, fizeram com que o Brasil pensasse, gente, não é possível que estejam fazendo isso com essa senhora. Eu descobri que eu era idosa, porque os advogados entraram com uma defesa de idoso, né? E mulher, muitas mulheres não me defenderam e pagaram um preço, não conseguiram se eleger para a presidência, por exemplo, não é? Mas quebrou uma imagem. A CPI acabou naquela hora. Então, você vê, assim, às vezes, grandes choques fazem com que as pessoas saiam daquele sono, daquele torpor. Uhum. Então, a Matrix tem isso. Eu acho que tem um campo. Mas eu queria lembrar aquilo que você falou, que a internet é a caixa. É a crônica da caixa corporificada. E hoje eu dei exemplos para vocês do quanto as verdades acontecem simultaneamente em todos os níveis. Nós estamos em várias dimensões, várias frequências em vários níveis. A mental, espiritual, emocional e física. São 4 bem definidas. Mas existem planos e planos e planos e planos de universos paralelos, de coisas extra. Linhas do tempo, linhas né? do tempo, cordas, né? E outras cositas mais que a gente ainda vai descobrir. Só uma complementariedade sobre essa questão da Matrix. A gente tem, lá na Grécia Antiga, o conceito da caverna de Platão. Tá? Então, a Matrix, ela, digamos assim, ela ganhou contornos muito tecnológicos, né, de formas diversas para conseguir captar essa atenção e tudo mais. Mas nesse mito da caverna de Platão, tinha ali os prisioneiros que achavam que estavam vendo realidades que não eram realidades, que eram projeções de uma realidade. Uhum. E a busca o que é realidade? Então, acho que é uma busca que perdura e vem com essa questão do despertar da consciência. Agora, o que nos direciona e nos traz um importante caminho é entrar em contato com os sentimentos. Uhum. Aí, entender a nossa natureza, buscar entrar em contato com esses sentimentos. E por isso a importância da reflexão. Por isso, quando a gente deixa de refletir, nós somos reféns daquilo que determina o que deve ser feito. E o Epiteto, que é contemporâneo de Jesus, a gente está falando lá no início, né, por volta do século 50, mas no ano 50, ele dizia isso. Cuidado com as suas imagens mentais. Ele dizia isso. Imagina hoje. Imagina hoje. Exatamente. O mundo ele é feito de imagens. Hoje em dia a mídia ele controla o mundo através das imagens que eles ficam colocando nas pessoas, seja através dos filmes, das propagandas, de todas essas coisas. Então, realmente, tomar consciência. Contei, já 2000 anos atrás eu falava isso. A gente descobre que a gente ainda tem muito a aprender,
né? Mas que o mais importante é estar nessa busca. E aí eu pergunto para você, Toshi, para a gente caminhar aqui para o finalzinho do nosso talk show. A expansão da consciência é o caminho para a cura da alma? É o caminho, se não unicamente, mas quando a gente fala em expansão, parece que é uma expansão daqui para fora. E creio que o que está faltando é daqui para dentro, é o expandir internamente, né? Por isso que a gente vai chegar com ferramentas diferentes, mas vai chegar no mesmo local, né? Um local em comum, que é a sua própria cura. Todos nós temos nossas ferramentas de cura, mas enquanto a gente, entre muitas aspas ou sem aspas, a gente perde tempo, como o César bem falou, adorei a palestra dele, que é ficar julgando e apontando, a gente se esquece da gente e a gente acaba criando uma dificuldade imensa de que expansão do consciente é chegar em Plutão e, na verdade, tá tudo aqui. E, de repente, olhar para dentro começa a doer. É uma coisa que a gente tem que começar a melhorar. E isso tá tudo certo, mas a partir de hoje, por exemplo, eu sempre falo da bandeira branca que eu tenho no meu quarto, porque por muitas vezes a gente cria uma guerra que já acabou há muito tempo, não tem mais como resolver. E por que a gente cria essas guerras? Então, tenham essa paz, tenham essa consciência dentro de vocês de que o amor para vocês, a paz para vocês, se não for a maior, uma das maiores expansões da consciência. Então é isso. Perfeito. Então, gente, eu queria só que, para a gente finalizar, vocês convidassem o nosso público, aí, a minha audiência, para seguirem vocês nas redes sociais. Contem aí se tem algum curso, algum evento acontecendo que vocês queiram convidar. Doutora Anísia. Eu quero te convidar para organizar um curso. Uau! Tô dentro, pode sobre contar o karma comigo. e o destino. Sensacional. Porque a Josiana Aripol, ela vai fazer um curso desse em Portugal. Mas para levantar fundos para o curso dela, eu vou doar, então, um curso aqui. E o que precisa para ela conseguir levar os professores. Eles vão falar de Kaspar Hauser e da princesa Diana. Kaspar Hauser, ele seria o ser da Europa, né? Mas eu vou falar sobre karma e destino. E aí, karma e medicina. Né? Então, consciência, karma e medicina. Então, já convido vocês, porque tem que ser antes de final de maio. Então, seria no começo de maio, ali para o dia 10, dia 15. Vai ser online ou presencial? Eu acho que a gente pode discutir. Tá seria bom, melhor, então fiquem ligados, né? Nas nossas redes sociais. Online é mais fácil, né? Que daí online tem bastante gente. Já tem gente interessada aqui na plateia, né? Tá, mas a gente pode fazer híbrido, né? Sim, que ótimo. Eu gosto dessa Como coisa. aqui também a gente fez, né? Isso. Podemos fazer aqui mesmo. E o seu Instagram, doutora Nízia? É @doutora.nisiamaguchi. E o meu Facebook está ligado, né? Ficou com Nise Maria Yamaguchi, porque eu ainda não recuperei. O antigo, foi bloqueado. Não, ele foi bloqueado com o dinheiro da minha campanha lá dentro. Eu estou tendo que pagar o dinheiro da campanha para os TRE, sendo que está bloqueado lá dentro. E eu não consigo usar meu Facebook. E o YouTube, está funcionando o seu canal no YouTube? Eu ainda não tenho. Olha, temos que criar. O pessoal vai criar, eu já vou colocar essas duas palestras hoje, porque eu estou saindo do armário, gente. De qual armário é a pergunta do que não armário quer da falar? Ciência acadêmica, que não pode falar tanto de espiritualidade, nem contar as próprias histórias. Eu estou escrevendo um livro há 20 anos sobre vários desses assuntos de vivências extraordinárias que eu ia publicar pós-mortem. E aí eu considero que eu já morri, o meu ego morreu na pandemia. Eu fui massacrada publicamente, tudo quanto é lugar. Então, eu estou pronta. Agora eu estou pronta. Em primeira mão aqui para vocês, hein? Porque pior daquilo não pode ter, né? Não, gente? né? Ai, pelo amor de Deus. Você, Miriam Yamaguchi. Karma e Destino é a segunda aula do curso Avatares da Cura. Só que agora, então,
Diversas coisas, né, acontecendo. Sempre. Agora tem o lançamento da nova turma Avatares da Cura 5.0, dia 22 de abril. Vamos colocar o E link aqui na vamos descrição colocar do o link vídeo. na descrição, mas também espere um pouquinho, tá? Porque eu estou fazendo umas modificações também importantes para permitir que mais pessoas elas tenham acesso a esses conhecimentos. Então, eu agora dividi o curso Avatares da Cura. Esse pessoal que está no 5.0 continua igual, né? Vai ter um pouquinho de modificação em termos de calendário, porque vou fazer algumas pausas no meio, para não seguir assim reto que nem um trator em cima das pessoas, que elas saem assim estrupiadas, coitadas, né, do curso. Mas eu dividi agora o curso em 4 módulos, né? Sendo que o primeiro módulo vai ser um módulo Básico de iniciação, né? De transformação. O primeiro módulo de transformação, 2 módulos de transmutação, que é onde que a gente vai trabalhar todas as nossas dores, mais o módulo primeiro de transformação, vai ter esse trabalho de autorresgate, de encontrar todos os seus poderes pessoais, as suas capacidades, contato com o ser superior, intuição, autoestima, etc. e tal, para estar preparado para poder acolher, né, a fase de transmutação, que a gente sabe que é meio pesadinha, mas que depois, quando a gente sai dali, sai bebês novos, né, no mundo. E depois a fase da transcendência, onde que é esse manifestação, contato com o ser superior e espiritualidade. É um triângulo, né? São 3 T's. São 3. Transformação, transmutação e transcendência. E justamente vai que o Tojo está falando, né? Então, quando a gente se expande para fora, quando a gente se expande para dentro, aí bate nas dores, bate nas coisas, aí o que faz? Faz o curso Avatares da Cura. Porque ali a gente ensina realmente ou dá esses instrumentos para que as pessoas elas possam tomar a vida nas mãos delas, não terem mais medo de olhar para dentro, porque esse que é o grande medo. Sim. Né? Então, não tenham mais medo de olhar para dentro e saiba que tudo pode ser curado, tudo pode ser curado. Todas as nossas dores, porque a gente pode curar a mente. Né? No momento que você cura a tua mente, você pode curar. Eu até falo, né? O perdão é uma capacidade cognitiva de compreensão de uma situação no nível de consciência expandida. Né? Então, no momento que você consegue trazer o perdão na sua vida e não tem cura sem o perdão, então você consegue curar qualquer coisa. Tá? Porque nós somos esse ser divino já em essência, só que a gente se esqueceu, então é só voltar nesse caminho, né? E ir curando todas as mazelas que o nosso ego ferido fez, não nessa vida, como também nas outras vidas, tá bom? Então tem isso e várias outras coisas. E o evento no Rio, em maio, dia 18, então, também maio, colocaremos dia 18, o link aqui. E dia 3 e 4 de maio estarei também em Porto Alegre. Em Ivoti. Em Ivoti eu estarei ali. Rio Grande do Sul. Em Rio Grande do Sul. Tá bom? Então, eu sugiro que fiquem ligados no seu Instagram para poder acompanhar tudo isso, né? Eu vou dar, então, também esse curso de expansão da consciência. Lá. Online? Não, ali é presencial. Mas é bom fazer online. Não, mas não tem... nem sempre a gente consegue para fazer com a qualidade que a gente gosta, né? Eu e Meire somos e várias outras atividades. Várias outras atividades, mas espere. Qual o teu Insta? @Meire Yamaguchi. Tá, meu YouTube também, @Meire Yamaguchi. E Facebook, mesma coisa. Muito obrigada. Siga o meu Twitter. X Yamaguchi, mas é _Nise_doutora. César, agora está contigo. Prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouco sobre a comunicação, né, a transformação de conflitos, que eu acredito que são questões que a gente leva em todas as áreas da nossa vida, né, e isso, sem dúvida, é um meio de desenvolvimento de consciência, né? O Marshall Rosenberg, ele acreditava que quando a gente entra em contato e tem noção do nosso sentimento e da nossa necessidade, ele chamava isso de clareza espiritual. Então, tudo isso, e é o que eu busco desenvolver, é uma espiritualidade prática, né? É a espiritualidade realmente do dia a dia, porque a espiritualidade não tem a ver com religião. A espiritualidade tem a ver com significado, né? Tem a ver com algo maior, tem a ver com essas conexões que a gente está falando. Inclusive, ele dizia que quando eu me conecto com você, ele diz, é o encontro da bem-amada presença divina. E muitos que estudam a ética da alteridade, que é essa relação com o outro, diz isso.
existe o encontro, existe a presença divina nesse momento. Então que a gente possa cultivar muito mais isso, e cada vez mais, porque essa é a verdadeira, o significado da semente. Então, o meu Instagram é @CesarPBlanco, eu coloco ali alguns assuntos, reflexões sobre esse tema, tem o site que é cesarblanco.com.br, e eu ainda vou abrir uma nova jornada para falar sobre esses assuntos. Eu ainda não sei a data, porque estão me pedindo, mas quem quiser ali pode entrar no meu site, né, e mandar uma mensagem que assim que tiver possível eu aviso. Foi um prazer estar com vocês. Uma abordagem nova sobre a comunicação não violenta, muito interessante, mais holística, né? Sim, que é essa parte prática, né, e que envolve vários outros fatores, porque no final a gente está falando de um guarda-chuva que chama cultura de paz e não violência. Esse que é a nova tônica do milênio. Perfeito. De acordo com a Unesco e de acordo com tudo que a gente está vendo. Obrigada, Toshi. Bom, meu próximo evento é hoje, 14 horas. Né? Perfeito. Claro, é bom Continuem avisar. aqui, quem está aqui, por favor. Isso. E dia 26, agora de abril, estarei lá com o Marcos Maná, com o pessoal do Manaqui, 7 Chamas. Vamos falar. Eu fui encarregado de falar sobre sabedoria. 3 e 4 estaremos em Porto Alegre. Acabamos de chegar. É capaz de vocês estarem no mesmo evento. Podemos tomar um café juntos. Vocês têm que tomar um chimarrão. Um chimarrão. Chegamos agora no domingo da Ilha da Madeira. Então, semestre que vem, estaremos novamente na Ilha da Madeira. E estamos concluindo a primeira turma de mentoria com as frequências do bem, mas já tem uma fila de espera. Então, quem quiser. E @frequências do bem. É isso. @frequências do bem. Bom, eu quero agradecer a vocês. Pois é, a doutora Aninha sempre me ajuda, né? Gente, o meu tá ali, olha. Meu canal do YouTube é Tati Pinheiro Oficial. Meu Instagram é @tatipinheiro.oficial. Convido vocês a continuarem comigo, né, nesse movimento aí do despertar, da expansão da consciência, do autoconhecimento. Temos muitas novidades acontecendo, inclusive alguns cursos também que eu vou estar lançando, um específico para terapeutas holísticos, que nasceu comigo e com a Meire numa conversa nossa, que é específico para terapeutas que são muito tímidos, que não têm muita habilidade em falar com a câmera, em gravar vídeos, e eu vou trazer um curso para vocês bem interessante. Um dos bônus, inclusive, é Meire Yamaguchi fazendo IFT para curar algumas crenças limitantes e tudo mais. Então, continuem comigo. Agradeço muito a todos vocês. Quero agradecer em especial a equipe da Ramp, que está sempre comigo me ajudando, e a equipe da Meire Yamaguchi, que foi tão cuidadosa nesse evento. Betina, Mark, Annelise, Rafa, Ana Cecília, que foi incrível. Muito obrigada pelo carinho com tudo. O pessoal aqui também do espaço. E a gente segue junto.